Olá, seja muito bem-vinda. Meu nome é Priscila Ediara, eu sou dona desse maravilhoso canal e do blog Sempre é do Conto, e hoje eu vou fazer um vídeo muito especial. Eu falo sempre isso, né, que o vídeo é especial. Ah, mas essa indicação é assim da realeza, sabe? Esse vídeo vai ser sobre indicações de séries de ultimamente, de rainhas pretas maravilhosas. Gente, tô muito contente de indicar essas séries pra vocês. Eu vim direto do passado ou direto do futuro, caso eu tenha já liberado esse vídeo. Eu não sei qual que vai ser a ordem, mas eu ensinei como faz essa coroa de búzios maravilhosas aqui, maravilhosa aqui. Búzio tem tudo a ver com o tema de hoje, que é um tema de realeza, que é o tema de rainhas, entendeu? E, sei lá, eu acho que eu queria aproveitar esse look para falar sobre as rainhas do momento. Pra mim, são as rainhas do momento, sabe? Na minha bolha, no meu mundo, são as rainhas do momento. Não sei se foi coincidência ou não, a Netflix lançou 3 séries maravilhosas, voltadas aí com rainhas pretas. Primeiro a Nzinga, não sei a ordem que foi, acho que primeiro foi Nzinga, depois Rainha Charlotte e Cleópatra. Talvez eu esteja errada em questão das datas, só sei que foi ali na mesma época e eu assisti todas, maratonei todas e tô aqui para dar um resuminho para você e também te instigar ali a assistir também. Eu vou começar com a mais famosa de todas, que é a Cleópatra. A Cleópatra foi a última faraó do Egito Antigo, de um Egito independente e próspero, porque depois o Egito acabou virando uma colônia, né, um meio ali de exploração de Roma. Então a Cleópatra foi muito icônica como uma mulher faraó, como uma líder, como uma diplomata. Então a série da Netflix, ela mistura uns professores, historiadores e autores de livros contando alguns relatos, algumas coisas que eles estudaram sobre a Cleópatra e um pouquinho de encenações. Então é uma mistura de série mesmo, que você vai assistir atuações ali, com alguns relatos ali dos professores e dos autores, dos estudiosos, vamos dizer assim. Eu fiquei simplesmente fascinada. A Cleópatra é muito famosa pelo seu poder e tudo mais. Ela era muito chamada de bruxa e de encantadora de homens, porque ela foi casada com César, um dos milhões, né, uma das centenas de César que tem aí na história. Eu não vou saber qual é o César primeiro, segundo, terceiro, qual é o César, mas lá de Roma, entendeu? Foi casada com César, teve um filho com ele, depois com Marco Antônio teve, acho que, mais 3 filhos com Marco Antônio, e eles eram grandes heróis ali de Roma, e eles ficaram, toda ali, a sociedade ficou muito abismada e muito enraivada por ela ter conquistado esses homens, por ter tido esses homens ao redor dela, por esses homens seguirem muitas vezes o que ela falar, os conselhos dela. Então ela teve uma participação muito presente ali em algumas decisões de Roma, em algumas construções, entre várias outras coisas, e isso deixou a sociedade muito enraivada com o poder e com a influência, né, e inteligência dessa mulher. Tem muitas histórias e muitas cartas e muitas escritas, né, que falam que a Cleópatra, antes de tudo, era uma grande estudiosa. Ela estudava muito, falava várias línguas, conseguia se comunicar com o Egito ali, conseguia se comunicar com vários países, e uma moto passando, e isso ajudou muito ela na conquista e na prosperidade ali daquele Egito antigo, né? Por ela ser uma diplomata, por ela ser muito bem instruída, uma militar muito competente, porque muitos líderes, né, muitos faraós ali ficavam, eu sou rei, entendeu? Não preciso fazer nada. Não, a Cleópatra estava ali na linha de frente muitas vezes nas guerras, muitas vezes ali nas decisões, ela queria saber de tudo, ela comandava tudo e teve essa participação aí desses homens na vida dela, que
é o que muitas vezes as pessoas só comentam sobre isso, né? Que ela conquistou esses homens de propósito, por uma questão política, porque eles eram interessantes politicamente ali para ela. Eu acredito que pode ter sido isso também. Acredito, mas, né, a gente não pode simplesmente tirar um sentimento, um desejo que de repente ela pode ter tido sim por esses homens, e paixão, amor, né? A gente acaba objetificando essa mulher, colocando ela como se ela não tivesse nenhum tipo de sentimento, apenas uma máquina ali de política e uma máquina ali de estratégias. Eu acredito que ela era bem estrategista pelos relatos e toda a história, mas também com um quesinho de sentimento ali. Um dos grandes sonhos da Cleópatra, objetivo, era manter o Egito próspero, manter o Egito independente e que ela pudesse viver através dos seus filhos, né? Que seus filhos pudessem também ser faraós e tudo mais. Acabou, eu vou dar spoiler, gente. Se você não quer saber spoiler, pula. Mas é fato histórico, então não sei se realmente é um spoiler sobre a história, enfim. Ela teve o filho com César, né, e ele acabou sendo executado. E depois ela teve mais 2 gêmeos. E uma coisa muito interessante também. No Egito antigo, eles acabavam associando a liderança, né, a liderança ali política, militar, como deuses. Então ela não era só a líder, não era só a rainha deles. Ela era também a deusa, a representação da deusa Ísis na Terra, que é a deusa da prosperidade e tudo mais. Não vou saber explicar com muitos detalhes. Então era um respeito máximo. Então, ainda mais depois que ela teve os gêmeos e ela teve filhos, porque naquela época você dar à luz e sobreviver era uma coisa divina, para vocês terem noção das condições da época, né? Era uma coisa divina a mulher conseguir passar por esse desafio. Então, ela teve esses 2 gêmeos, uma menina e o Cesarião, que é o mais velho, né? Cesarião morreu, os 2 meninos fugiram do mapa, não se sabe muitas informações. Não se sabe muitas informações sobre eles. E a menina, ela acabou levando o legado da mãe. O nome dela acho que é Cleópatra Celine, alguma coisa do tipo, agora eu não me lembro. E ela levou o legado da mãe dela, né? A mãe dela continuou vivendo atrás dela, ela teve um pequeno reinado também. Ela construiu uma tumba super rica e com coisas do Egito ali para ela lembrar dessa ancestralidade. Ela acabou se casando com um homem de Roma também, e teve um neto. Então a história da Cleópatra continuou, perseverou ali, apesar de todas as dificuldades. É muito legal, viu, gente? Eu indico vocês assistirem. A segunda, que é bem famosinha, é a Rainha Charlotte. Há histórias que dizem que ela era uma rainha branca, há histórias que dizem que ela era negra, e muitas pinturas ela está completamente branca, em outras pinturas ela tem alguns traços ali de raízes africanas, então é uma questão assim de teoria que fica ali no nosso imaginário. Eu acredito que no mínimo ela era mestiça, eu acredito que sim, ela deve ter tido raízes africanas com certeza. Essa mulher foi casada com o Jorge III, lá no Reino Unido, por volta de 1700, que viveu Charlotte, o Jorge III e os seus 15 filhos, 15 crianças. O reinado ali da Rainha Charlotte foi muito icônico, tanto por causar turbulências ali naquela monarquia, tanto quanto também o rei Jorge acabou tendo alguns problemas psiquiátricos e acabou não conseguindo exercer as suas funções, e ela ali exerceu boa parte do tempo algumas posições de liderança, algumas decisões e tudo mais. E também toda a série é muito romântica, porque a maioria dos casamentos da época eram feitos unicamente por política e estratégia, não era para você amar, era para você procriar e manter a paz de algum reino, entende? E há histórias que eles eram muito, muito apaixonados e tudo mais. E a série é tão bonita. Essa série não é documental, ela é toda encenada. E, gente, tem Alicia Keys,
na música clássica, sabe? Tem músicas da Beyoncé na música clássica, é tão romântico, é tão bonito. Eu fiquei simplesmente apaixonada, assim, por a história de amor e por toda os conflitos e a questão de saúde do Rei Jorge também. Então, é muito legal. Tem algumas coisas fantasiosas, algumas coisas que não são verdades, mas é tipo aquela história baseada em fatos reais que aí a nossa imaginação dá asas. Então, é muito legal de vocês assistirem também. E por último, a minha rainha favorita, que me inspirou aqui, ó, a fazer minha coroa de búzios, a rainha Ginga, ou Nizinga, não sei como pronunciar, eu chamo ela de Ginga, sabe? Como se fosse minha amiga ali, posso estar pronunciando errado, mas é um apelido que eu dei para ela, pode ser. Ela viveu também no século XVII, e foi rainha soberana da região do Congo e da Matamba, que hoje é reconhecido como Angola. E, gente, vocês têm noção de quanto essa mulher foi poderosa? Ela era uma diplomata maravilhosa, sabe? Ela usou de todas as estratégias possíveis para que os portugueses não escravizassem pessoas ali, não levassem pessoas ali do território dela para um dos territórios que os portugueses levavam era aqui para o Brasil nessa época. Ela foi tão influente e tão forte ali dentro do seu reinado, nessa luta contra os portugueses, que teve uma época durante o reinado dela que o tráfico negreiro chegou a zero. Ela conseguiu erradicar durante um tempo a escravização de pessoas, né? Não tô falando de África inteira, mas ali pelo menos na região dela ela conseguiu esse feito aí. Essa mulher chegou a ser batizada no catolicismo. Ela era católica? Não, ela via como uma estratégia. Essa é a religião deles, então eu vou me batizar, eu vou fingir que eu sou um deles para conseguir ser reconhecida. Ela conseguiu o reconhecimento depois de muitos anos da Igreja Católica como uma a única rainha africana reconhecida ali pelos brancos, vamos dizer assim. É uma série muito emocionante, assim, muito trágica em alguns momentos. Ela foi criada pelo pai, e foi criada para ser uma guerreira também, muito diplomata, mas foi criada para ser uma guerreira. Mas quando o pai dela faleceu, acabou que o irmão dela assumiu a posição e ainda matou o filho único dela. E aí depois esse irmão morreu e ela quem liderou até 81 anos. Tem estátuas, tem museus, entre vários outros lugares que homenageiam a rainha Ginga. Faz parte também da história do Brasil. Como eu disse no início, boa parte das pessoas escravizadas vieram daquela região. Então a gente tem ali uma ligação muito íntima com essa região de África, falando nós como brasileiros. Não estou falando de um todo, porque, né, vários povos e várias partes de África, mas essa história também é um pedacinho da nossa. Bom, é isso. Essas são as minhas indicações de hoje. Eu espero que você faça uma pipoca e maratone essas séries maravilhosas. Me deixe saber se vocês gostaram desse tipo de indicações. Me deixa aqui nos comentários. E é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo ou então em algum post lá do blog. Um beijo. Tchau!